Jesus é maneiro, mas o seu fã-clube que estraga o rolê. Palavras de Bruna Marquezine. Bora pro vídeo, é isso aí. Fala, guerreiros da luz, fala, guerreiros da paz. Estamos aqui de novo com vocês, eu sou o Cristiano Rojo. Eu venho aqui pedir para que você fique nesse vídeo, que você já deixe seu joinha, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus irmãos. Vocês, por um acaso, já ouviram alguma coisa sobre esse assunto? Eu gosto muito de Jesus, ele é maneiraço, o cara é da hora, tipo, ele é muito legal. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Ficaram chateados, não ficaram chateados? Escreve aí pra gente, deixa seus comentários, não precisa xingar a moça, por favor. A Bruna Marquezine, hoje ela tem até uma carreira internacional, ela é uma atriz global, uma pessoa bem conhecida no meio artístico, e ela se denomina cristã nos dias de hoje. Ela, segundo ela se converteu ali entre os seus 16 e 17 anos, por influência dos seus amigos, que ela estudava numa escola cristã. A família dela é muito católica, parece ali que a mãe começou a pegar um pouco no pé, não gostou, não curtiu muito aquilo ali. Ela também ficou um pouquinho confusa com aquela coisa, aceitou Jesus. Começou a frequentar células, que assim não tinha muita pegação no pé. Célula é uma coisa mais gostosa, eu já fui de célula também, bem legal, bem bacana, você que frequenta célula. Ela ali começou a gostar daquela coisa, uma adolescente, já quase na vida adulta ali, bem pertinho da vida adulta. Pode ter sido ter tido suas tristezas, conhecendo as pessoas no dia a dia. Porque não tem gente ruim só no meio do cristianismo, tem gente ruim em outras religiões, ou aqueles que não são religiosos também. Então, assim, a única coisa que eu quero passar aqui hoje, para essa moça, porque é muito sério o que você falou, Bruna. É muito, muito sério o que você disse, porque você meio que coloca num pacote todos os crentes. Parece que você coloca todos assim, que todos são uma merda, como você disse mais pra frente no vídeo. Fanbase é que às vezes é uma bosta. Ela não falou só que o fã-clube de Jesus estraga o rolê. Nesse vídeo que ela fala lá no pod delas, tá no canal do YouTube, ela diz que Jesus é maneiro, ela gosta muito de Jesus. Ela não fala mal de Jesus, ela gosta de Jesus. Ela chama ele, Jesus, esse cara é muito maneiro, esse cara é legal, aquela coisa toda. Ela gosta de Jesus. Jesus, uma brincadeirinha aqui à parte. Ela fala que tá tudo certo, que ela aceitaria Jesus. Todas as vezes que chama, ela vai lá e aceita Jesus. Mas me parece que ela não gosta muito do fã-clube. Se você disse que o fã-clube é aqueles religiosos, aquele pessoal chato, que perturba a cabeça, que não tem testemunho nenhum na vida e só fica enchendo o saco, beleza, eu assino embaixo. Mas se você falou para todos os crentes, você está equivocado. Porque tem muita gente séria nesse meio, muita gente honesta, que trabalha duramente, que não rouba o dinheiro. Tem pastores que não roubam o dinheiro das ovelhas, tem pastores que tiram no próprio bolso, pessoas que trabalham, e eu não estou falando só de pastores, mas muita gente que trabalha, que é honesta, que frequenta esses templos evangélicos e tudo mais, para ajudar as pessoas a encontrar Cristo, até ter um pouco de conforto, depois de dias ou dia de trabalho terrível que a pessoa teve, problemas financeiros, de doença, o que for. A igreja é um lugar onde nós encontramos paz, ou pelo menos era para encontrar. Jesus Cristo, ele veio para instituir isso, instituir a igreja. Veja bem, eu sou um defensor da igreja sim, moça. E eu queria dizer para você mais uma coisa, moça, que talvez você não tenha se envolvido com esse Cristo, talvez você não tenha conhecido os verdadeiros cristãos, os verdadeiros, porque como eu disse aqui, muitos cristãos já perderam as suas cabeças. Muitos, você pegar a história ali no primeiro século, eles pregavam em cavernas porque eles eram perseguidos. Muita gente já pagou um preço muito alto para ser chamado de fã. Claro, hoje em dia tem uma galera que tá atrapalhando aí. E outra, irmãos, eu não tô aqui para defender Jesus, porque Jesus ele é autossuficiente, ele não precisa se defender. Ele sabe quem ele é. É nós que muitas vezes não sabemos quem nós somos. Pega essa linha de raciocínio, vamos para uma leitura que eu separei para a gente estar falando aqui, para vocês verem que esse Jesus, ele não é maneiro assim como essa moça está pensando, ou como muita gente está pregando. Jesus não é tão maneiro assim. A palavra dele era dura, muitas vezes era dura. E ali na sinagoga, no livro de João, capítulo 6, no versículo 60 ao 69, você vai entender isso. Então só os verdadeiros cristãos, aqueles que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador, aqueles que reconheceram Ele como o Cordeiro. O Cordeiro é a nova aliança, é o testemunho,
é o Novo Testamento. Porque ele disse ali que o sangue dele seria o Novo Testamento. Quem bebesse desse cálice, comesse do pão ali, da carne, teria ele. E ele está exatamente falando isso nessa sinagoga, nesse texto. Se você for ver antes, a gente vai fazer a leitura aqui, na parte que ele é indagado, que Jesus é indagado porque que ele estava pregando aquilo, que era uma palavra muito dura, você vai entender o que Jesus está falando. E os judeus ficam loucos porque ele fala assim, vão ter que comer da minha carne, vocês vão ter que tomar do meu sangue. Peraí, Jesus, vamos virar canibal? Não é bem por aí que funciona. Presta atenção no texto, a gente tem mais coisas para estar falando aqui e fica com a gente até o final aí, tá bom? João capítulo 6, versículo 60 em diante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também que retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus já dizia: quem é maior que o Mestre para não pegar sua cruz, não carregar sua cruz e prosseguir para o alvo? O negócio não é tão simples como muitos dizem. E também nós temos que deixar bem claro que nós não somos salvos só pelas obras, não somos salvos pelas obras, e sim pela fé, pela graça. Mas eu não posso deixar de dizer aqui, um texto muito importante, porque se eu sou salvo, se eu sou salvo pela fé, eu tenho que mostrar as minhas obras, da fé que eu creio. Então vamos lá para o texto de São Tiago, capítulo 2, versículo 26, é só o último. Se você ler do 14 ao 26, você vai ficar maravilhado, porque vai ficar grande aqui para eu ler. Eu vou ler só o 24, do 24 ao 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aí o 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E para mostrar o que são essas obras, a gente vai ser obrigado a ler Tiago, capítulo 2, versículo 15. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tá? Só não confunda vida eterna com obras. Só que se eu tenho fé, se eu digo que eu sou salvo, eu preciso ter atos de justiça. Eu preciso retribuir. Um texto que eu gosto muito, que está no livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo fala, no versículo 14, ele diz assim: eu sou devedor a gregos, a bárbaros, ou seja, ele se sentia devedor. E eu me sinto como Paulo, me sinto um devedor em relação àqueles que ainda não conheceram essa mensagem. Mas já foram na igreja, mas já ouviram a mensagem, mas não entrou. Lembra da parábola do semeador? Se a semente ela cai numa terra que não é fértil, ela não germina, ela morre. Se ela cai no meio dos espinhos, ela é sufocada. Se ela cai no meio das pedras, ela não consegue criar raiz. Entende isso, irmãos? Então, o nosso coração, ele é um campo para ser plantado. Abre o teu coração para receber essa semente, a boa semente de Cristo. Essa semente que eu estou pregando agora para você, irmão. Deixa ela entrar, deixa ela germinar.
A palavra de Deus é isso. E quando ela entrar, ela vai arraigar, você vai ser enxertado na videira. João 15, você vai ser enxertado na videira. Aí não tem mais como sair, irmãos. Aí não tem mais como você sair, porque é tão gostoso você andar na presença de Deus que não dá para eu explicar aqui num videozinho de alguns minutinhos. Você tem que viver isso. Volta para os caminhos do Senhor. Você que está afastado, você que está fora, faça um apelo aqui. Volta para os caminhos do Senhor. Volta a cantar louvores, cantar hinos. Volta a pensar bem. Para de passar a mão no dinheiro do teu irmão, de querer puxar o tapete dele. Esse mundo aqui nós não temos nada, esse mundo aqui é vazio. É melhor você não ter nessa vida para ter na outra. É melhor que eu perca a minha vida, Paulo fala isso, é melhor eu perder a vida nessa vida do que ganhar aqui e perder lá. A Bíblia diz também que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, é o que eu digo para você, tenha fé, você é salvo pela fé, mas mostre as suas obras. Abraão obedeceu, Raabe obedeceu e tantos outros obedeceram. Então não é simplesmente só aceitar Jesus, me batizar, tá tudo certo, frequento uma igreja, dou lá a minha ofertinha, meu dízimo, alguma coisa assim, frequento, sou crente, tá tudo certo. Não, tá faltando leitura. A Bíblia diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras. E eu sempre bato aqui nesse canal, eu sempre bato nessa tecla. Lê Bíblia. Porque tem muitos pastores colocando muita coisa nas igrejas, muita mentira, muita coisa que não é bíblica, trazendo festas que não tem nada a ver, que não tem sentido com nada, oprimindo o povo, enchendo as paciências de todo mundo. E por isso que muita gente sai da igreja. E eu vou entender a Bruna, se for nesse sentido que ela diz, desses fãs, essas pessoas insuportáveis, essas pessoas, esses líderes, ou até gente mesmo do meio ali, que não está na liderança muitas vezes, fica nessa perturbação porque não conheceu Jesus, porque não entendeu o que é a graça, não entendeu o que é essas obras. Então eu apelo para vocês aqui, irmãos, leia a Bíblia. Eu apelo para vocês aqui, irmãos, talvez essa moça que está em questão aqui, que a gente está falando sobre ela, talvez ela nunca leu a Bíblia, ou talvez leu com outros olhos, não orou antes de ler, não pediu ajuda, não estudou. Eu vou deixar aqui uma dica de um livro aqui que um amigo nosso, o Nato, lá de Floripa, me passou aí. Entende o que lês? Você tem um entendimento melhor do que são as Escrituras. Se eu não me engano, acho que é 2 americanos que escreveram esse livro. Ele me indicou, e se ele indicou, eu posso falar para vocês que é bom o livro, e eu vou estar atrás desse livro para ler também. E para concluir aqui a questão, não estou aqui para julgar ninguém, como eu já disse, não estou aqui para julgar a Bruna Marquezine, que nós possamos refletir em que cristianismo nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos passando nesse momento, guerras, fome, um monte de coisa está se passando. Parece que os crentes não estão abrindo os olhos, porque eu não estou falando aqui para pessoas que não são crentes muitas vezes, estou falando para pessoas que já frequentam um lugar, que vão, mas eles não querem ter esse compromisso com Deus. Lembra, quem é maior que o mestre para não pegar a sua cruz e prosseguir para o alvo? Então fica aqui a minha dica, presta mais atenção no reino de Deus. Se você está achando que você vai ser salvo, você só frequentando a igreja, para mim, na minha opinião, você está completamente errado. Então, se você quer saber mais do que nós pensamos, se você quer saber mais nesses 20 anos de evangelho que a gente tem buscado e convivido com os irmãos, com essa variedade de irmãos, de pessoas maravilhosas que tem no meio, maravilhoso, poderia citar um monte de amigos aqui que eu fiz no meio evangélico, no meio cristão, pessoas abençoadíssimas. Se você quer mais sobre esses tipos de assuntos, se você quer se aprofundar mais, aprender mais, vem com a gente vai estar sempre falando aqui e sempre colocando textos, não vou estar aqui fazendo fofoca gospel não. Lógico, a gente vai pegar o assunto hype que está acontecendo no momento e vamos para dentro da palavra de Deus e vamos dizer o que ela diz. Obrigado por ter ficado comigo até o final, que Deus abençoe você fortemente. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!